Oi, gente. Vamos então para a quinta aula do curso de Behavioral Finance. Hoje vamos abrir aqui a caixinha lá. Eu sempre faço do lado errado aqui porque fica espelhado. Então vamos abrir a caixinha de Behavioral Finance mesmo, né? Até agora a gente falou de puzzles empíricos que incomodam um pouco o modelo canônico. É uma literatura da década de 70 e 80 e começo de 90. Agora a gente começa a chegar no final dos anos 90 e onde se começa a falar mais em Behavioral Finance mesmo, tá? Vamos lá então, vamos compartilhar a apresentação. Então tá aqui. Legal, vamos abrir aqui Behavioral Finance. Então, deixa eu repetir uma coisa que eu já falei que é importante agora, né? Então, aqui tem vários puzzles que a gente falou sobre eles, alguns outros a gente não falou também, né? E a ideia geral é a seguinte: alguns puzzles empíricos potencialmente acontecem porque, eu já falei isso lá na primeira aula, potencialmente acontecem porque tem investidor com behavioral bias, que a gente vai falar quais são eles daqui a pouco, que ficam levando o preço para o lugar errado, e aí combina isso com restrição à arbitragem, que a gente vai falar sobre elas também, e aí os arbitradores ficam sem conseguir, de maneira rápida, levar o preço, corrigir o preço para o lugar certo, né? Alguns puzzles, então, pode vir daí, dessa combinação de behavioral bias, que a gente vai ver, com restrição à arbitragem, que a gente vai ver, né? Outros, talvez não. Outros talvez seja apenas uma falha do modelo canônico. Imagina o CAPM. O CAPM fala que o único fator de risco é o retorno de mercado, né? Então, o único risco é como é que o retorno do ativo covaria com o retorno de mercado, é o beta do CAPM. Mas, de repente, há outros fatores de risco que poderiam ser incluídos no modelo canônico. Então, de repente, o problema é que, por exemplo, aqueles portfólios construídos de high book to market to low book to market, de high book to market até low book to market, né? Aqueles portfólios que ficavam na direção contrária naquele plot do que previu o CAPM, né? De repente, o que acontece lá é que o portfólio high book to market, por algum outro motivo, tem algum risco a mais que não está sendo captado pelo modelo CAPM. Tem uma literatura grande tentando ir por esse caminho também, que daí não dá para chamar de behavioral, mas são complementares, né? Mas até hoje não tem muito claro assim qual seria o risco do valor do value premium, que esse retorno a mais do high book to market chama value premium. Tem várias tentativas de tentar modelar isso e adaptar o modelo canônico, mas ainda a gente não tem assim qual que é o modelo. Então, tem aqueles fatores do Fami-French aumentados com o fator de momento do Carhartt, fica com 4 fatores, mas é tudo bem empírico, não tem uma boa razão teórica por trás, tá? Tá. Então, dito isso, vamos aí para o mundo behavioral. Então, tá? Vamos falar primeiro, então, dos indivíduos. Retail investors, em inglês, né? Ou investidores individuais, em português. PFs, pessoas físicas, que vão operar diretamente na Bolsa. Que ficam aí, varia muito, ficam ao redor de 20%, 25% do volume. Tem papel que é mais, papel que é menos, tem período que é mais, período que é menos, mas a média é em torno disso daí.
Primeiro a gente vai apresentar, na aula de hoje, eu vou apresentar essa caixinha aqui, evidências de que ao operarem esse grupo de investidores, esse grupo ele vai pior do que iria um macaco ao operar. Uau! Como é que pode? Né? Sem contar corretagem, hein? Sem contar corretagem. Só colocando o resultado do que ele compra, do que ele vende, ele vai pior do que se ele operasse aleatoriamente. Quer dizer, ele vai levando para esse grupo aí, tende a querer levar o preço para o lado errado, né? Que depois volta, lógico. E aí depois a gente vai abrir uma outra caixinha que é ver exatamente quais são os motivos que fazem os indivíduos irem pior que o aleatório. Então vamos nessa caixinha aqui. Indivíduos vão pior do que macacos, tá bom? Só para ficar claro quão absurdo é isso daí, né? Imagina uma prova de múltipla escolha, com 5 alternativas, A, B, C, D e E, uma prova longa. Aí você coloca uma pessoa para chutar tudo, ou um macaco para fazer a prova. Ele vai tirar ao redor de 20%. Quanto mais longo, quanto mais repetir a prova, mais vai convergindo para 20%. Vai tirar 2 de 10. Né? Então, macacos tirariam, em média, 20%. Só que, na prova do mercado financeiro, os indivíduos tiram, eu vou mostrar a evidência daqui a pouco, eles tiram abaixo de 20%. Vixe Maria, como é que pode? Então, como é que pode? Vamos voltar para a prova. Alguém fazer uma prova longa assim e tirar menos do que 20%. Pense comigo, como é que daria? Tem uma situação que daria, que é a pessoa que ela não chuta, ela quer tentar fazer. Se ela chutasse tudo, ela vai tirar 20%. Mas não, ela quer tentar fazer, ela quer tentar pensar e agir, só que ela não sabe muito bem, ela não estudou muito bem a matéria, né? E a prova é cheia de pegadinha. Nesse caso, esse cara provavelmente tiraria abaixo de 20%. O cara que não sabe bem a matéria, a prova é cheia de pegadinha para levar ele para a resposta errada e ele não quer chutar, quer tentar ler e tentar responder. Então, dá para pessoas tirarem, em média, menos do que 20%? Sim, se a prova for cheia de pegadinhas, que é o que tem no mercado financeiro. Os behavioral biases, depois a gente vai ver, são indivíduos caindo nas pegadinhas do mercado financeiro. Tá? Mas antes disso daí, deixa eu mostrar então os papers que documentam que os indivíduos vão pior do que macacos iriam. O primeiro paper é esse daí, do Oldin, de 99, um AR. Ele conseguiu dados de uma corretora grande americana de retail investors, a Charles Schwab. E ele foi o primeiro a conseguir esse banco de dados, e depois é um banco de dados que foi muito utilizado por muita gente na área de behavioral finance, e o Oldin mandou muito bem por isso, ele é muito citado por conta disso. O banco original desse paper tinha 10 mil indivíduos operando, comprando e vendendo ação. E o período desse banco aqui, o original do primeiro, depois ele vai atualizando o banco um pouquinho e vai aumentando. O período dele aí é de 87 a 93. Tá? Ele observa 49.948 compras de indivíduos. Então, o indivíduo A resolveu comprar a ação 1 no dia tal, né? O indivíduo B resolveu comprar a ação 2 no dia tal. E assim vai. Então, tem quase 50 mil compras desse tipo e 47 mil vendas, né? O que ele faz simplesmente é calcular o retorno depois de cada compra e tirar a média. E aí esse retorno depois de cada compra ele calcula com 84 dias para frente, 252 dias para frente, 504 dias para frente. Então,
horizontes possíveis aí. Tira a média. E faz a mesma coisa para a venda. Calcula o retorno médio à frente, depois de cada venda, e é isso daí, né? Bom, considerando 84 dias à frente de cada compra, o retorno médio é 1,83%. Né? Então, se você resolvesse comprar sempre que indivíduos comprassem, essa é a tua estratégia de trade, você ia ganhar em média 1,83% para esse horizonte aqui. Agora, se você resolvesse comprar depois que indivíduos vendessem, o retorno médio, então pega o retorno depois de cada venda, calcula a média com esse horizonte, é 3,19. Então, se você resolvesse comprar depois que os indivíduos vendessem, você ia ganhar 3,19%. Então, um jeito, aparentemente, que a tabela indica fácil de ganhar dinheiro é comprar quando o indivíduo vende e vender quando o indivíduo compra. Você vai ficar com um portfólio ali long e short e você vai ganhar um retorno médio de 1,36%. Aqui para 252 dias a mesma coisa, para 504 a mesma coisa. Nessa tabela que veio do paper diretamente, tem um erro aqui, que está lá no paper, que esse menos. Aqui não é menos, não, aqui é mais. Então, o retorno médio, depois de todas as compras, considerando esse horizonte, é 24%. O retorno médio, depois de todas as vendas, considerando esse horizonte, é 27,32%. E a diferença também é negativa, né? Aqui é o teste mostrando que é significativa a diferença. 2 tipos de testes aí, mas não vem ao caso aqui. Se fosse um macaco comprando e vendendo, você ia ter um retorno médio, macaco aleatoriamente comprando e vendendo, você ia ter um retorno médio depois das compras, para um grande número de compras, como 50 mil, você ia ter um retorno médio depois das compras muito perto do retorno médio depois das vendas. O indivíduo não tem. Como é que foi o mercado no período? Porque indivíduo tende a comprar, indivíduo não sorteia, tende a comprar primeiro e vender depois. Então, se o mercado estava caindo e depois subiu, pode ter. Tá aqui, tá o que eu falei aqui. Mas aí, se plotar o mercado aqui, ó, é um mercado que estava bem estável no período inteiro ali, ó, o período que ele considera. Está subindo aí. Aqui ele monta portfólios, com um portfólio que é comprado no que o indivíduo compra e é vendido no que o indivíduo vende. E aí ele calcula o alfa de cada portfólio e dá um alfa negativo. Tá? Um macaco teria o alfa de 0. O indivíduo consegue ter um alfa negativo. Não tem corretagem aqui. Coloca a corretagem e fica mais negativo ainda. O outro paper importante que documentou isso daí foi esse paper que olhou para a Finlândia também, e aqui eles observavam todos os investidores individuais da Finlândia, não era uma amostra que nem do Oldin, aqui eram todos, e eles fizeram da seguinte forma, eles fazem diferente do Oldin no paper anterior. Então, aqui no mercado deles, lá na Finlândia, que eles olharam para o período lá, final da década de 90 também, tinha 16 ações líquidas, e aí eles olharam para elas, tá? Para avaliar o stock picking, a habilidade de escolher ações de investidores individuais, de pessoas físicas, né? O jeito que eles fizeram é um pouco diferente do Oldin. Olha como é que eles fizeram. É bem simples e direto, mas entenda comigo aqui. É o seguinte, então, em cada dia, então, olhe para o dia T, tipo, hoje. Ranqueia, ordena as 16 ações de acordo com o retorno futuro delas. Futuro, eles consideram 120 dias à frente. Tá? Então, vai ter as 4 do topo. As 4 do topo são as 4 que hoje
considerando 120 dias para frente, são as que foram as melhores. E vai ter as 4 de baixo, que são as que foram piores. Tá? Aí ele chama aqui, vamos chamar de grupo 1, as que foram pior, e grupo 4, o grupo das 4 empresas que foram as melhores desse período futuro. Tá? Então, é hoje olhando para o futuro. Tá? Aí, cria uma variável, uma dummy variable, e uma variável indicador, que ela é igual a 1, e vamos chamar ela de mandou bem. A gente vai falar que o grupo de pessoas físicas mandou bem naquele dia, hoje, no dia T, se hoje eles compraram o grupo 4, que é o grupo do topo aqui, mais do que compraram o grupo 1, o grupo de baixo. Aí a gente fala que eles mandaram bem hoje. O que significa ter mandado bem hoje, então? Ter comprado mais aqui no futuro foram bem do que as que no futuro foram mal. Né? Se é um macaco operando, aleatório, né? Então, provavelmente, essa variável mandou bem, que é comprou mais as 4 que no futuro foram bem do que as 4 que no futuro foram mal, isso daqui vai dar meio que meio a meio. Vai ter dia que você vai comprar mais esse grupo do que esse, vai ter dia que você vai comprar o macaco, vai comprar mais esse dia do que esse, mais esse grupo do que esse. E 2 grupos aqui, o macaco vai ficar de lá para cá. No final, a proporção dos dias que o macaco vai ter mandado bem vai ficar ao redor de 50%. Né? Pessoa física, olhando para todo mundo, todas as pessoas físicas combinadas, depois eles quebram aqui em tamanho de portfólio, 44,8%. Mandou bem em 44,8% dos dias. Olha que incrível. Na maioria dos dias, pessoa física comprou mais as que foram pior no futuro do que as que foram melhor no futuro. Aqui depois quebra para pessoa física com portfólio pequeno, pessoa física com portfólio médio, o tamanho do portfólio, pessoa física que opera grandes portfólios, tudo abaixo de meio. Tá? Por outro lado, os profissionais aqui do investimento, Finance and Insurance Institutions, é mais a ver com Finance Institutions, né? E Foreign Investors, tudo acima de meio. Aí esses sim, os profissionais que provavelmente fazem sempre o contrário do que a pessoa física faz, esses mandam mais bem do que mandam mal. Né? O terceiro paper, ele olha para dados de todos os investidores, pessoas físicas, de Taiwan. Tá? Esse paper foi publicado no RFS em 2009. E aí ele faz de um jeito parecido com o que o Oldin fez no primeiro paper. Né? Ele vai criar 2 portfólios. Primeiro ele vai ver para cada ação em cada dia, se indivíduo como um grupo, os investidores individuais como um grupo, compraram ou venderam aquela ação. Aí, se aquela ação foi comprada, aí monta um portfólio comprado naquela ação, que é o portfólio então que segue a compra dos indivíduos. E aí tem também um portfólio que compra quando os indivíduos vendem, que faz o contrário do que os indivíduos fazem. Né? E se você seguir
o que os indivíduos fazem exatamente, que é comprar quando eles compram e vender quando eles vendem, aí esse paper aqui eles fazem a conta em dinheiro, não é em retorno médio não, mas é em dinheiro, é em milhões de dólares de Taiwan. Você chega num grande prejuízo. Eles calculam a perda que os indivíduos tiveram ou que um investidor que seguisse o que os indivíduos fazem, compra quando eles compram e vende quando eles vendem, esse investidor ele ia perder aí 178 milhões de dólares de Taiwan naquele período de 95 a 99. E aí eles vão lá e fazem uma conta. Isso é muito ou é pouco? Isso daqui seria o equivalente a 2,2% do PIB de Taiwan. Lá em Taiwan, os investidores pessoas físicas eles operam muito e perdem. Né? Ou 2,8% da renda total de Taiwan, Total Personal Income, que daria um dinheiro perto de tudo que se gasta com roupa e com sapatos. Então, ao ficarem operando, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, os indivíduos perdem bastante dinheiro. E aí, essa perda, ele fala que, na hora que você olha só para a perda, sem colocar transaction cost e comissão, tem perda, e a hora que coloca essas coisas também na conta, tem mais perda ainda. Esses são os 3 papers, então, um banco de dados americano, um banco de dados da Finlândia, um banco de dados de Taiwan. Se você for olhar para... Existem outros papers com resultados parecidos, mas aí não foram tão bem publicados, porque isso já está bem claro, que a hora que você olhar para indivíduo, como eles tradam indivíduo agregado, você vai ver que eles vão pior que o macaco. Obviamente, lá no meio, tem um indivíduo que vai melhor que o macaco. Lógico que tem. Agora, indivíduos agregados, como um todo, vão pior. Tá? A gente, a partir da próxima aula, aí a gente vai entender, então, por quê. Então, aquela história da pegadinha. Quais são as pegadinhas que tem no mercado financeiro que faz o indivíduo conseguir tirar uma nota pior do que se ele chutasse tudo, ele tiraria na prova, a partir da aula que vem. Tá bom? Valeu, tchau.